Olá, caro amigo internauta, muito obrigado pela sua conexão. Hoje nós vamos estudar, aqui falar algumas questões importantes sobre a lição de número 11 do nosso trimestre. Já estamos encaminhando aí para o final do nosso trimestre, já estamos aí na antepenúltima lição. E a lição 11 que nós estamos estudando nessa semana tem como título Temas Importantes em 1 João. Na verdade, essa lição é um resumão de todo o capítulo, melhor dizendo, o livro de 1 João, a primeira carta de João, primeira epístola, como diz o título da nossa lição trimestral. Então, temas importantes em 1 João. O nosso verso para memorizar, o verso que o autor da lição escolheu como o mais importante para nós estudarmos essa semana, diz o seguinte: Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Está em 1 João 3, 2. E esta lição traz temas, como diz, temas importantes, e um dos temas importantes que nós estudamos nessa semana, do dia 5 de setembro ao dia 12 de setembro, é sobre a divindade. Em 1 João, João nos dá um vislumbre da divindade. Ele fala sobre Deus o Pai, Deus o Filho especialmente. Então nós vemos que tanto Deus Pai como Deus Filho, eles são seres divinos, ou seja, eternos, tanto para o passado quanto para o futuro. Na verdade, não existe tempo para Deus. No tempo em que João escreveu esta epístola, muito se dizia sobre a natureza de Cristo, se era um ser criado por Deus, se era um ser divino de fato, um ser todo-poderoso, onisciente e onipresente. Então João dá uma atenção especial para revelar o caráter divino de Cristo. E então, em algumas vezes, João se refere a Deus o Pai, e ao mesmo tempo ele está se referindo a Deus o Filho, deixando claro que ambos são Deus. Nós temos, inclusive nos dias de hoje, algumas religiões que se dizem cristãs, mas elas aceitam a Cristo não como um ser divino, mas sim como um ser criado por Deus, não é? Então João, desde a sua época, e a mensagem dele continua atual, porque ele revela a natureza divina de Cristo. E prosseguindo, um outro tema importante que João aborda na sua primeira epístola é sobre a igreja. Por diversas vezes João tratou a igreja como se ela fosse uma família. Ela chama a Deus como Pai Celestial. Então, como uma família, existe sempre a figura do Pai. João ressalta por diversas vezes a característica de família da igreja, falando sobre o Pai. Em outras questões de maior intimidade, de relacionamento próximo e amor mútuo, dão a ideia também de família, porque João chama a nós como filhinhos, queridos, filhos, dando essa dimensão familiar à igreja. Porque na igreja, na verdade, a época era exatamente isso mesmo. No começo da era cristã, as primeiras igrejas se reuniam em lares. Então era uma família, e é assim o propósito de Deus até hoje. Um outro aspecto importante que eu queria falar rapidinho, em que é ponto central também de 1 João, é a salvação. Embora a palavra cruz não tenha nenhuma citação em 1 João, lá está descrito a ressurreição de Cristo. A cruz foi o ponto alto da salvação, do plano de redenção da raça humana por Deus. Mas se não fosse a ressurreição, e sim, a ressurreição é mencionada por João, se não fosse a ressurreição, nós não teríamos a esperança de vivermos uma vida eterna, de ter vitória sobre o pecado, como nós temos, e isso é muito ressaltado por João em seu livro, em sua primeira epístola. E um outro aspecto muito importante é sobre o nosso comportamento como cristãos. João diz que não importa apenas nós termos um comportamento cristão da maneira como nós entendamos ser o ideal.
nós temos que nos comportar de acordo com aquilo que nós professamos crer. E mais do que isso, ele menciona que nós devemos ir atrás do conhecimento teológico para que possamos entender a maneira pela qual Deus quer ser adorado, a maneira pela qual Deus quer que nós nos comportemos. Muitas pessoas, até por brincadeira, mas outras por comportamento sério, gostam de dizer que não se aprofundam no conhecimento bíblico para não serem cobradas no futuro, talvez num dia do juízo, de que sabiam de tal coisa e não agiram dessa forma. Né? Muitos preferem ficar na ignorância, outros ainda falam, olha, eu não tenho a minha religião, eu acredito em Deus e está tudo certo. Mas João ele traz uma advertência muito séria sobre isso. Se nós de fato amamos a Deus, nós temos que perseguir, perscrutar, ir atrás, pesquisar sobre qual é o comportamento que Deus deseja que nós tenhamos, qual é o comportamento cristão que Deus espera de nós. E alguns outros temas a lição também aborda, e eu quero convidá-lo a você no próximo sábado, estar conosco aqui na igreja, na rua Serra de Botucatu, número 561, próximo ao metrô Carrão, ou então assista a nossa classe pela internet, ao vivo, a partir das 10h30, 10h40, aí nesse mesmo site, classejovem.com.br. Lá, nós recapitularemos a lição com um pouquinho mais de tempo, com um pouquinho mais de assuntos e também a participação de todos os alunos da classe. E eu convido a você a estar conosco presente, sua presença é muito importante para nós, você é o nosso convidado especial do próximo sábado. Obrigado pela atenção e até lá.